Nem 5h30 da manhã eu já terminei a minha primeira sessão de estudo. Ter comida pronta na geladeira. É a vida real da pessoa que estuda em casa, depois do trabalho, antes do trabalho, no feriado. Oi amigas, sejam muito bem-vindas a mais um Study Vlog nesse canal. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que o meu primeiro Study Vlog teve e claro que eu decidi fazer o segundo aqui com vocês. Se você chegou agora ou se você caiu de paraquedas nesse canal, a ideia desses vídeos é mostrar um pouco da minha rotina de estudos no meu MBA. Para quem não sabe, eu sou administradora, sou formada em administração de empresas e tô cursando o MBA em gestão empresarial, inovação e estratégia competitiva. Depois de ter cursado quase todo o MBA, que eu me dei conta de que o meu aprendizado não estava sendo da forma como eu gostaria. Meio que eu precisei reaprender a estudar na vida adulta para poder realmente consolidar aquilo que eu estava aprendendo e ter um aprendizado de longo prazo, que eu acho que está sendo um dos meus maiores desafios hoje. Mas enfim, estamos tentando e eu estou compartilhando essa minha jornada aqui com vocês, de realmente ter um olhar um pouco mais maduro e mais estratégico para os estudos. Eu quero aproveitar já para falar um pouco com vocês que eu tenho me sentido muito feliz com essa caminhada nos estudos. No início, nos primeiros meses, foi muito mais desafiador, muito mais diferente da escola, da faculdade. Ter uma rotina de estudos, incluir os estudos todos os dias, como incluir qualquer outro hábito na sua rotina, então exige muita dedicação e principalmente muita disciplina para você poder dar nãos muitas vezes, para você separar um tempo da sua rotina em que você poderia estar descansando, mas você tem que estudar, e você fazer aquele período de estudos, aquela sessão de estudos, não por uma obrigação de algum terceiro, mas porque você realmente quer consolidar aquele conhecimento e você acredita que aquilo vai agregar em algo na sua vida. Pois bem, eu acabei de chegar do beach tênis, eu já fui tomar um banho, fiz o meu treino na academia, fiz o meu treino de beach tênis e me sentei aqui para estudar. E eu já tentei duas formas de incluir os estudos nessa minha rotina. Já cheguei do treino, que eu já faço depois do trabalho, descansei um pouco e fui estudar. Também fiz o inverso, em vez de descansar antes, eu estudo logo e deixo para descansar depois, que é o que eu tô preferindo agora. Pra ser bem sincera com vocês, eu tô percebendo muito mais vantagem em estudar depois de fazer exercício. Com certeza eu tô muito mais energizada, o meu corpo tá muito mais desperto, com maior circulação sanguínea, então não tem aquela preguiça de ficar se arrastando. E eu já vi que isso pode ajudar a melhorar a concentração e a memória, principalmente para fixar esse aprendizado que a gente quer levar pro resto da vida. Também o treino é um momento ali em que a gente acaba liberando endorfinas, né? Que são os hormônios responsáveis pela sensação do prazer e do relaxamento. E isso já ajuda, assim, absurdamente a reduzir os estresses que uma possível sessão de estudos poderia ter. Porque pensa comigo, muitas vezes a gente vem do trabalho pensando, eu tenho que estudar, que saco, vou ter que fazer isso. Mas depois de um treino, depois de um exercício físico, o seu pensamento não tá mais naquela negatividade, sabe? E se o exercício for um hábito pra você, é muito melhor, porque você faz meio que uma associação de bons hábitos, então você acaba incluindo os seus estudos depois de um hábito que você já tem, que já é bem consolidado, que é o do treino, por exemplo. Então eu tenho tentado enxergar esses estudos depois de treinar como sendo parte aí do meu ritual da noite. E isso deixou todo o processo aqui muito mais fácil, porque acaba sendo muito mais natural. Claro, como eu falei pra vocês, no início é realmente um pouco mais complicado, mas depois você vai se acostumando e acaba virando parte da rotina. Vou então começar a estudar agora. Antes de tudo, eu sempre estruturo como é que vai ser essa minha sessão de estudos para eu não ficar perdida. Então eu quero usar a técnica Pomodoro para fazer 2 blocos de 40 minutos com 10 minutos de pausa. Quero aproveitar essa pausa também para fazer algumas coisas aqui em casa, como colocar umas roupas na máquina, eu acho que vai dar certo. E no primeiro bloco a ideia é ler PDFs enquanto eu tô bem energizada, e no segundo bloco, em que talvez eu vá estar um pouco mais cansada, eu vou assistir algumas videoaulas e vou tentar fazer alguns exercícios.
Estou na minha primeira pausa. Na verdade, eu acho que vai ser a única pausa, porque era para eu fazer só 40 minutos, como a gente tinha combinado, e eu acabei fazendo 55. Me estendi um pouquinho mais, porque estava bem concentrada, não teve como. Agora eu parei para colocar roupa na máquina, para fazer um macarrão. Vou jantar. Eu acho que eu ainda consigo fazer mais, sabe? Eu não tô me sentindo tão cansada assim, e nem é tão tarde da noite assim. Então, talvez eu consiga fazer mais meia hora. Não sei, não vou prometer muita coisa, mas pelo menos eu quero terminar algumas coisas que eu me comprometi ali a fazer, e aí depois disso eu vou descansar. Uma coisa que me ajuda muito durante a semana, quem já me segue nas redes sociais sabe, é que eu costumo fazer comida no domingo, e eu já deixo tudo pronto para dias como esse, em que eu tô estudando, que eu preciso fazer alguma coisa importante, ter comida pronta na geladeira. Isso aqui não tem preço. É cansativo no final de semana, mas faz total diferença, porque imagina se eu tivesse que fazer jantar agora, não tinha nem condições. E o Girl Dinner de hoje vai ser macarrão com carne moída, que eu vou esquentar no micro-ondas. Como eu coloquei uma máquina de lavar agora há pouco, então eu preciso ficar acordada para poder estender. Como eu falei para vocês, a ideia vai ser jantar agora. Eu acho que eu não vou jantar estudando, porque eu quero dar realmente esse tempo, sabe, de intervalo, e quero dar uma organizada por aqui. Mas eu acho que essa organizada na pia de louça vai ficar para depois. Tem curiosidade, eu abri aqui todas as minhas disciplinas de pós e eu já concluí 12 de 13, só falta realmente uma, que é essa aqui, planejamento estratégico e cenários prospectivos. Eu tenho que terminar até dia 6 de março, então por isso que tá bem corrido. E aí, como eu comentei com vocês, quando eu terminar eu tenho que fazer o trabalho de conclusão de curso. Mas todas essas outras disciplinas eu já concluí: inovação, estratégia competitiva, gestão de pessoas, planejamento financeiro, execução e gestão por prioridades. Essa é muito legal, essa disciplina, e me ajudou muito, até hoje me ajuda. Métodos ágeis de gestão, tudo isso que eu aprendi nessa pós, com certeza, principalmente da forma como eu tô estudando hoje, eu vou levar pro resto da vida. Com certeza esse ângulo tá horrível, eu tô exausta, cansada, mas enfim, agora são 9h40. Eu queria até ter ido dormir mais cedo, tô indo dormir agora, mas eu fui arrumar um macarrão pro meu marido jantar, fui fazer, né? Eu também fui terminar de lavar a louça, deixar tudo ok na cozinha. E eu queria compartilhar com vocês um pouco disso também, que é a realidade. Quem estuda, trabalha, mas tem que conciliar também a vida de dona de casa com a vida de esposa. Então, por exemplo, organizar as coisas na cozinha, fazer um agradozinho pro marido ali no jantar, tudo isso também faz parte da minha rotina e eu sigo tentando equilibrar todos os pratinhos por aqui. É isso, agora eu vou dormir. Amanhã eu pretendo acordar cedo, não sei se vai dar certo, não prometo nada, porque agora já é tarde. E se eu sentir que eu realmente estou bem cansada amanhã, eu vou ter esse senso de dormir pelo menos até umas 4h40, 4h50, vou ver como é que vai ser. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Bom dia, amigas. Nem 5h30 da manhã e eu já terminei a minha primeira sessão de estudos. Olha, por essa nem eu esperava. Ontem a minha noite foi horrível, fiquei acordando várias vezes e aí eu pensei, não, eu não vou acordar às 4, eu não vou levantar, acordar não, né? Acordar que eu já estava acordada. Levantar às 4 da manhã, mas
não teve jeito, assim, eu não tava conseguindo mais dormir, e aí eu preferi realmente levantar e vir fazer alguma coisa de produtiva e útil em relação a isso. Por esse estudo de, entre aspas, madrugada, né, esse estudo pela manhã logo cedo, ele é um estudo que exige um pouco mais de você, principalmente se você não for uma pessoa diurna, uma pessoa que gosta ali de fazer as coisas cedinho. E mesmo para quem gosta, dá muito sono, eu não vou mentir para vocês. Assim que eu acordo, dá aquela vontade de, será que eu vou mesmo? Aquela preguiça. Por mais que eu não esteja com tanto sono assim, mas ainda bate aquele pensamento de, Senhor, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí exige realmente muita dedicação, né? Muita paciência com você mesma. É importante você se entender se você realmente está num dia que você está cansada e realmente não dá para fazer, ou se é só mais falta de hábito mesmo. E aí o que é que me ajuda? Assim que eu acordo, eu já lavo o rosto com água gelada. Isso já dá uma super despertada. Deixei minhas coisas ontem tudo organizadinho lá na mesa para que eu só levantasse e sentasse. Eu também sabia muito bem o que eu ia fazer hoje em relação aos estudos, o que ajuda bastante para a gente não perder tempo, porque eu não sei o que é que acontece, mas de manhã parece que a hora passa bem mais rápido. É muito rápido. E aí se a gente for perder tempo ainda, deixa eu ver o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estudar, não dá muito certo não, a gente acaba perdendo tempo. Agora eu já vou pro meu dia de trabalho. Hoje realmente não tinha como eu estudar nada do MBA à noite, porque eu tenho aula de inglês. E qual é a minha ideia? Eu quero usar o meu horário de almoço no trabalho para poder fazer as atividades do inglês, que eu tô até atrasada em uma, preciso entregar. E à noite, antes da aula, eu quero dar uma olhada, pelo menos no conteúdo que ela vai dar, para não chegar assim de supetão. Porque o que é que eu tô percebendo, sendo bem sincera com vocês, em relação a esses meus estudos do inglês, né? Já faz um tempinho que eu e meu esposo, a gente faz aulas particulares, que eu poderia me dedicar mais. Eu sei que eu tento equilibrar tudo, mas em relação ao inglês, meio que como tem outra pessoa, sabe, a professora, né, que fica passando os exercícios e tudo mais, eu acabo deixando toda a responsabilidade para ela. Só que eu sei que a responsabilidade da educação, do ensino, não é só do professor, né, do professor e do aluno. Então exige comprometimento e exige também um estudo mais ativo, porque eu me vejo muito nessa postura passiva e sempre foi assim. Desde quando eu comecei a fazer aula de inglês naqueles cursinhos maiores, sabe, que são turmas, eu percebia que eu ficava só naquela aula mesmo e acabava que nunca aprendia a realmente falar. Quando foi na aula passada, eu percebi que eu estava errando muito a pronúncia de números. Ela me vinha, sei lá, com o número 2012 e eu não sabia pronunciar aquilo em inglês ainda. E eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba, talvez se eu me dedicasse um pouco mais, pelo menos a ouvir coisas em inglês, ou ler livros, algum PDF, alguma notícia interessante em inglês, talvez eu me forçasse a aprender mais esses números e não estaria passando por isso. Então eu não vou colocar nenhuma meta específica para poder me ajudar com isso, mas eu vou pelo menos tentar ter um estudo um pouco mais ativo do inglês. Então hoje mesmo eu vou tentar usar o meu horário do almoço para isso. Comentem aqui como é que tá o estudo de inglês de vocês, como é que vocês fazem para poder incluir esse idioma na rotina, ou inglês ou qualquer idioma. Principalmente eu que não tenho uma convivência assim com a língua no dia a dia, no meu trabalho exige muito pouco que eu fale inglês ou que eu veja algo em inglês, e como a gente tem o tradutor hoje para absolutamente tudo, é um pouco mais complicado. Como é que vocês fazem? Me ajudem aí e contem também para mim se vocês querem ver um pouco sobre isso, né, sobre a minha trajetória com uma língua nova, com um novo idioma. Enfim, agora eu vou me organizar para ir trabalhar e começar esse dia. Beijos.
Oi, amigas, aparecendo aqui no pós-academia, toda acabada, mas no meu cantinho de estudos, porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Estamos no meio do feriado de carnaval, eu tô em casa esses dias, hoje foi um dia que eu fiquei em casa, e eu tô me dedicando muito a estudar. Eu tinha gravado outras coisas, mas acabou que não ficou muito completo, porque eu tava tão concentrada, tão focada nos estudos, que eu não queria nem pegar no celular. E aí já é uma dica que eu dou pra vocês. Se possível, deixe o celular bem longe, de preferência numa gaveta em outro quarto, para que você não pegue em nenhum momento e isso não seja um empecilho, algo que vai te atrapalhar nos seus estudos. Eu vou aproveitar agora para responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram em relação a estudos, rotina e organização de aprendizagem que eu queria trazer para esse vlog. Então vamos lá, primeira pergunta: como ter forças para acordar cedo para estudar? Eu fiquei refletindo um pouco em relação a isso, principalmente nessa palavra ter forças. Essa pergunta é até um pouco engraçada, porque hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia e fazendo o meu devocional escrito aqui, e eu tava um pouco exausta, sabe? Eu acordei cedo pra estudar, justamente igual a pergunta, e aí eu tava cansada, sem saco, sem paciência. Sabe quando você tá naqueles dias de vou ter que estudar, e não, que privilégio estudar? Eu tenho dias assim também. Eu abri a Bíblia assim no Novo Testamento, que é o que eu tô lendo. A primeira passagem que veio, acreditem vocês ou não, é aquela que diz: venham a mim aqueles que estão cansados. Justamente essa aqui: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu li essa passagem, correram lágrimas dos meus olhos. Eu realmente me emocionei. Eu fiquei assim, muito feliz e me sentindo tão amada por Deus, porque, caramba, no dia que eu tô cansada, exausta pra estudar, Deus me manda um negócio desse. Foi realmente uma felicidade, assim, gigantesca e um acalento, sabe, pra alma, pro coração. Então, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é a sua religião, mas acreditar em algo com certeza ajuda a suportar todo esse processo dos estudos, que não é fácil. E a segunda coisa que me faz ter forças para poder acordar, para estudar, é propósito. E consciência, né? Porque eu sei que em dias que eu acordo às 4 horas da manhã para estudar, são dias que provavelmente eu não vou conseguir estudar em mais nenhum horário naquele dia. Então, assim, não existe outra possibilidade. Ou eu estudo naquele horário, ou eu não estudo. Então, é realmente o comprometimento, é aquele propósito, é você ter algo maior que te faz levantar todos os dias. Então, eu quero muito me especializar na minha carreira, eu quero me tornar melhor profissionalmente, eu quero crescer profissionalmente. Então, tudo isso é uma vontade genuína dentro de mim que me faz ter forças para poder fazer isso. Segunda pergunta: por onde você faz o seu MBA? Faço o meu MBA na IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação, e ele é totalmente online. Terceira pergunta: como conciliar estudos, faxina, marmita, marido? Tem um cronograma. É até engraçado falar sobre isso, porque quem vê assim acha, meu Deus do céu, é cansativo demais. E realmente é cansativo, mas a gente consegue equilibrar os pratinhos, a gente consegue lidar. Eu tenho muito pensamento de que não dá pra ser boa em tudo. Então eu prefiro focar em coisas específicas que eu vou conseguir ser boa, que eu vou me dedicar mais, como por exemplo a minha carreira agora é o que eu tô mais focando. E em contrapartida, outras coisas vão ficar de lado. Como por exemplo, eu gostaria muito de ser uma dona de casa bem melhor, lavar roupa melhor, arrumar melhor a casa, organizar melhor minhas coisas, mas no momento isso não tá dentro das minhas totais possibilidades. Muitas vezes fico com o pensamento que eu deveria estar dando mais atenção pro meu marido, mais atenção pra minha família, mas é um pensamento que faz você agir, sabe? Não é um pensamento que fica, caramba, eu poderia estar fazendo mais e ficar parada. Não, eita, poderia estar fazendo mais. Deixa eu ligar aqui pra minha mãe pra falar com ela. É uma culpa, mas é uma culpa que impulsiona você a correr atrás daquilo. Sobre os estudos, eu tô conciliando nos horários opostos ao trabalho, então ou eu acordo às 4 da manhã pra estudar, de 4 às 5h30 por aí, ou então eu faço depois do trabalho, geralmente de 7, 8 até 9 da noite no máximo.
Faxina, eu tenho uma pessoa aqui que me ajuda, ela não vem toda semana, mas ela me ajuda bastante, aí nos dias que ela não vem eu fico mantendo. Marmitas me ajuda muito e me salva na alimentação durante a semana, e geralmente eu faço no domingo ou no sábado. E o meu marido é o meu grande suporte em absolutamente tudo, e eu prezo sempre por ter tempo de qualidade com ele. Como ele tem uma rotina bem agitada, assim como a minha, períodos em que a gente tá junto é justamente o período em que os dois estão descansando, entre aspas, e estão tendo esse tempo de qualidade. Terceira pergunta: você estuda para algo específico ou só para agregar na vida profissional? Acho que os dois. Tanto é específico quanto é para agregar na vida profissional. É para o meu MBA, né, que vai ali complementar o meu currículo, e também vai me ajudar bastante futuramente quando eu quiser abrir uma empresa, quem sabe, porque é um conhecimento assim que eu vou levar para a vida inteira. Como fazia quando estudava administração? Como era a sua rotina? Eita, já faz um tempo que eu terminei a faculdade e eu tô tentando lembrar um pouco como era a minha rotina, mas basicamente foi dividida em duas fases. A primeira fase foi quando eu tava estudando presencial, e aí eu tinha aula ou pela manhã ou à tarde, dependia do período, e era bem tranquilo. Posto que eu não tinha aula, eu estudava em casa, sempre fui caseira, nunca tive nada diferente na minha rotina, sempre foi bem parecido com o que vocês veem hoje. Só que naquela época eu morava com meus pais, né, então as responsabilidades eram menores. Aí veio a pandemia, então eu fiquei um tempo ali parada, a faculdade também ficou parada, e aí depois, quando as aulas retornaram de forma online, eu comecei a estagiar, então eu conciliava o trabalho em um turno e as aulas à noite, então a rotina era realmente bem mais puxada, mas eu tentava conciliar para dar conta de tudo. Naquela época eu não era casada e eu passava o dia inteiro na empresa, eu almoçava na empresa, muitas vezes jantava, tomava café na empresa, então eu ia pro meu apartamento, eu morava sozinha, realmente só pra dormir mesmo e pronto. E aí no final de semana eu fazia as coisas de casa, mas naquela mesma rotina. Uma pergunta: como você organiza os conteúdos para estudar? Como eu tô fazendo o MBA, ele é uma disciplina por um período de tempo. Então basicamente tem uma disciplina macro, e dentro dessa disciplina tem vários subtópicos, e aí eu vou organizando o estudo desses vários subtópicozinhos. Basicamente eu vejo o que é que eu tenho mais dificuldade, e aí eu coloco como prioridade para poder estudar mais, e primeiro disciplinas que eu tenho mais facilidade eu vou colocando ali no final do ciclo. Enfim, basicamente era isso. Espero que esse StudiVlog tenha ajudado você de alguma forma a te incentivar. Eu amei compartilhar um pouco dos meus dias de estudos por aqui. Foram dias de estudos bem caseiros, né? Porque não foi nada demais. No outro eu fiquei saindo para cafés, mostrando para vocês coisas diferentes, mas esse aqui foi a realidade. É a vida real da pessoa que estuda em casa, depois do trabalho, antes do trabalho, no feriado, todo tempo. Eu vou até compartilhar uma coisa com vocês que me veio na mente agora há pouco, né? Eu passei boa parte da manhã estudando, porque como eu não tô indo trabalhar, né, esses dias, só vou trabalhar amanhã, então eu aproveitei o máximo para poder ficar em casa, estudar, me dedicar a isso. Aí quando chegou no final do dia, né, basicamente no final da tarde, que eu tava cansada, exausta, como se eu estivesse trabalhando, eu fiquei: meu Deus, caramba, o dia que eu tenho pra descansar, feriado, olha como é que eu tô, olha como o meu humor tá. Cansado, como se eu não tivesse feito nada. Aí fiquei com aquela sensação negativa, sabe? Só que depois eu fui pra academia, relaxei um pouco, né, fazendo os exercícios na esteira. E aí eu fiquei pensando, eu fiz muito mais por mim do que se eu ficasse só deitada no celular, vendo a vida dos outros. Porque, sinceramente, eu não sei vocês, mas me dá uma sensação terrível de declínio de dopamina quando eu termino de passar ali horas rolando o feed e rolando aquela tela e vendo só a vida das pessoas. Eu fazia muito tempo que eu não tinha feito isso. Aí no final de semana a gente viajou para casa dos meus pais, e como eu não levei nem computador, justamente para ficar bem desconectada mesmo, eu fiquei fazendo isso, né? Olhando as redes sociais, eu disse: agora vai ser minha hora de me entupir de TikTok, de Instagram, de Reels, porque durante a semana eu não tenho nem tempo para isso, né? Só é gravando vídeo para vocês, editando e postando, gravando, editando e postando. E quando eu terminei, quando eu saí assim de uma sessão dessas de ver a vida alheia, minha gente, era uma sensação terrível que dava um vazio, sei lá, uma sensação de comparação. Já me vinha a vontade de comprar não sei quantas coisas.
E aí eu fiquei refletindo sobre o quanto isso é prejudicial e o quanto o que eu fiz por mim esses dias de feriado foram muito melhores do que esse final de semana, por exemplo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei compartilhar um pouco dos meus dias realistas de estudos com vocês. Me contem se vocês querem mais vídeos assim por aqui. E me deixem saber também como vocês estão estudando, para que vocês estão estudando. Eu sou curiosa para saber o que as pessoas que me seguem fazem e estudam também. Coloquem aqui nos comentários, por favor, para que eu consiga ver e matar essa minha curiosidade também. Um grande beijo pra vocês. Espero que esse vídeo tenha motivado vocês de alguma forma. E até o próximo.